Olá, sejam todos bem-vindos à receita e o momento de reflexão, graças a Deus. Para preparar os pães de massa folhada croissant, em um recipiente grande vou adicionar 2 ovos. As medidas de todos os ingredientes vão ficar abaixo na descrição do vídeo. Açúcar cristal, uma colherzinha rasa de chá de sal. Também vamos precisar do óleo, 10 gramas de fermento biológico seco para pães. Misture tudo. Agora vamos colocar a água morna, não pode estar quente. E misture com fouet ou uma colher. Adicione a farinha de trigo sem fermento aos poucos. Assim que colocar, já vai misturando com outros ingredientes. O total de farinha para essa receita foi de 600 gramas, mas vai depender da qualidade da farinha. Pode ser que você precise colocar mais ou menos. Coloque um pouco de farinha de trigo na bancada e espeje a massa para sovar. Sove por 10 minutos. Quanto mais você sovar, mais a massa vai ficar macia e crescer mais. Quando você notar que a massa não está mais desgrudando das mãos, não adicione mais farinha. Por isso que é importante adicionar a farinha aos poucos, para não exagerar na quantidade e não deixar a massa ressecada. Com a massa sovada, leve um recipiente grande com um pouquinho de farinha. É só cobrir com um guardanapo e deixe descansar por 2 horas. E depois de 2 horas, a massa cresceu. Aperte a massa para o ar sair. Coloque um pouco de farinha na bancada e adicione a massa. Então já vamos modelar? Deixe a massa em um formato comprido. Deixe a distância de 2 dedos uma da massa e corte. E faça dessa maneira até o final. Se você tiver a balança para pesar, assim vai ficar com o tamanho igual. Depois que cortamos todos, pegue cada porção da massa fazendo movimentos circulares. Polvilhe um pouco de farinha na bancada. Com a ajuda do rolo de macarrão, estique essa massa para que fique com um formato redondo. Depois que esticar, passe manteiga ou margarina por toda a massa. A textura da manteiga tem que estar em forma de pomada. Se você preferir, passe com um pincel. Retire a massa da bancada e reserve. Enfarinhei a bancada e agora estou fazendo com uma outra bolinha da massa. A massa tem que ficar nessa textura. E assim que esticar a segunda bolinha, já coloca por cima da primeira massa que passamos com margarina ou manteiga, que já tem uma terceira. E assim vamos fazer com todas as massas. Com as mãos, arrume a massa para ficar com tamanhos igual. Não é necessário passar manteiga na última massa. Gente, a massa ficou assim. Passe o rolo de macarrão apertando a massa, deixando em formato redondo, até que fique na textura média. Agora vamos cortar. Comece cortando pelo meio, como se fosse cortar uma pizza. E faça esses pequenos cortes também. E os pedaços têm que ficar do mesmo tamanho. Se você preferir, coloque pedaços de goiabadas no meio da massa. Para modelar os croissants, primeiro comece com aquela parte que fizemos um pequeno corte. Vai enrolando e apertando a massa até o final. Entorte as 2 pontas final da massa. Coloque essa ponta que fechamos para baixo na assadeira, que já está untada com óleo e farinha de trigo. Croissant modelados, agora leve para descansar por 1 hora.
E para finalizar, pincele uma gema de ovo por cima de toda a massa. E já pré-aqueça o forno em 15 minutos a 160 graus. E leve para assar. E olha aí, já assaram os croissants. Assou por 35 minutos. Se você preferir, pode deixar mais clarinho. E você gostou da receita? Que bom! Fico muito feliz! Então convido você a se inscrever, se comentar, compartilhar, deixar um like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado de coração! E já vamos para o vídeo mais especial aqui do canal, Momento de Reflexão. Tchau, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado! Muitas vezes, o nosso silêncio é melhor argumento e resposta. Sábio é aquele que aprende a silenciar para sair da luta por suas vitórias e conquistas, usando a fé, confiança e força de Deus, que em nós habita. Existem guerras que são vencidas em silêncio. É quando a voz de Deus ao nosso coração é mais alta do que o barulho ao nosso redor. E enquanto se faz silêncio, vamos vencendo. Então, sobre as lágrimas, Deus prepara sorrisos. Sobre as lutas, nos dá vitórias. Sobre o tempo, a recompensa. E sobre o julgamento, Ele nos dá dupla honra. Ele sabe nossos silêncios. Então, ao seu tempo, Deus gosta de nos surpreender.